Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Vou resolver com vocês aqui agora a prova do concurso do Banco do Brasil que rolou domingo, certo? Então, se você fez essa prova, né, enfim, ou pretende fazer provas de concurso, dá uma olhadinha aqui. Por quê? Eu fiz essa prova no domingo, né, e eu estava refletindo muito sobre isso, né? Eu falei assim, toda questão eu falava, olha, uma questão do Enem, olha, uma questão do Cefet, olha, uma questão do Colune. Então, assim, são questões muito parecidas mesmo com essas provas aí de vestibulares diversos que você faz. Tá? Então, por isso, se você foi um dos coleguinhas que vai fazer Enem, ou qualquer colégio técnico ou militar, enfim, pode ficar nesse vídeo, porque vai ser bastante útil, tá? Outra coisa, eu faço essa resolução aqui, não apenas como uma professora de matemática, mas sim como uma pessoa que está fazendo prova de concurso. Então, eu vou falar para vocês exatamente como que eu fiz as questões na hora da prova, primeiramente economizando cálculo, porque eu sou uma pessoa extremamente mão de vaca no quesito fazer contas, né? Eu vou fazer apenas contas que são necessárias. Eu mostro para vocês como que eu não faço, o que eu não faço de prova. Por exemplo, se eu tenho que dividir um número grande por outro valor, mas eu tenho noção da ordem de grandeza que vai dar a resposta, eu ter essa alternativa para fazer essa conta, porque multiplicar é mais fácil que dividir. Então, eu nunca faço divisões, certo? Eu faço multiplicações para achar a resposta certa. Vou mostrar isso para vocês. Outra coisa que eu não faço, divisões por números que têm vários dígitos. Por exemplo, tem uma conta que você teria que dividir por 1,3331. Para, né, gente? Eu vou fazer uma conta dividida por 4 dígitos? Nunca, porque você tem que ficar testando. Aí você pensa, vai dar 2, não dá 2, tem que fazer por 3, não dá 3, tem que fazer por 4. Pelo amor de Deus, me defenderá, e nunca na vida do Brasil. Né? Então, eu mostro para vocês como se livrar de cálculos ridículos na prova, que são coisas que você tem que fazer numa prova, por exemplo, do Enem, 45 questões só de matemática, fora as provas de física, que também tem cálculo de química, eventualmente, etc. Senão você só fica fazendo conta na prova e seu cérebro frita, né? De tanto fazer conta. Então, vou mostrar para vocês aí estratégias para economizar nos cálculos. Outra coisa, estratégias para utilizar as alternativas a seu favor para ver como é que você faria a conta. Eu faço muito isso porque eu penso assim, esses números aqui só pode ser essa conta aqui. E aí eu vejo qual que é a conta, faço a conta e confirmo qual das alternativas que é. Porque às vezes você não tem nem noção de como faz o negócio, porque você não estuda aquilo há muito tempo, né? Então, temos isso aí. No mais é isso, foi uma prova relativamente tranquila. Posso dizer? Não sei. Porque, obviamente, eu vejo fórmula de Bhaskara todo santo dia da minha vida, né? Então, eu sei a fórmula de Bhaskara de tudo enquanto é jeito de você pensar. Agora, se você estuda matemática há muitos anos e não lembra disso, você precisou de fórmula de Bhaskara nessa prova. Pois é. Então, assim, eu não posso opinar se estava difícil ou não, mas eu posso dar para vocês algumas estratégias de como resolver questões aí utilizando as alternativas a seu favor, tá bom? Então, bora lá para essa resolução, vou te pedir para curtir e compartilhar, e é isso. Um garçom ganha um salário fixo por mês, mais gorjetas diárias. Como regra, ele propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira, que é depositada no banco ao fim do dia 30, exceto em fevereiro, porque fevereiro tem menos dias, né? No dia 1, ele guarda R$1, no dia 2, R$2, no dia 3, R$3, assim sucessivamente, até que no dia 30 ele junta R$30 ao que vinha guardado e faz o depósito. Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo o que havia juntado até o dia 15, mas quis repor esse gasto. Para isso, ele guardou do dia 16 ao dia 30 um valor fixo em reais, certo? De modo que no fim do mês ele depositou a mesma quantia que vinha depositado durante todos os meses, exceto, logicamente, no mês de fevereiro. Qual que é esse valor X? Essa questão é uma questão de progressão aritmética. Porque pensa assim, o cara, ele guarda, né, R$1 no dia 1, R$2 no dia 2, R$3 no dia 3 e assim sucessivamente. Então, eu preciso saber qual que é a soma que isso dá no fim do mês. Então, eu vou fazer a soma dos 30 termos de uma PA. Certo? Então, a soma dos 30 termos, eu vou usar essa fórmula, ok? Aí, o N é igual a 30, porque são 30 dias. O primeiro dia, que é o A1, ele guarda R$1. No último dia, ele guarda 30. E temos que dividir por 2. Eu vou deixar linkado aqui, onde eu deduzo essas fórmulas, tá? Então, eu vou fazer aqui partindo do pressuposto que você já viu essa fórmula aí alguma vez na sua vida. Então, nesse caso, 30 mais 1 vai dar 31, e eu vou dividir 15 por 2, 30 por 2, que vai dar 15. Então, essa pessoa aí, ela gasta, né? Ela guarda, na verdade, 15 vezes 31. Só que presta atenção, eu nem vou fazer essa conta, porque ele fala assim, que ele precisou pegar essa grana aqui, certo? E dividir por 15 dias, porque na primeira parte do mês ele teve um contratempo e gastou o dinheiro. Então, na segunda parte do mês, que vai do dia 16 até o dia 30, se você contar nos dedos, isso dá 15 dias, eu sempre conto nos dedos, mesmo eu fiz a prova, tá, gente? Eu fiz a prova do Banco do Brasil, e eu conto nos dedos. Por quê?
Se você pensar assim que é 30 menos 16, você põe 14. E provavelmente se você pôr 14 aqui, você vai ter uma resposta errada certa. Então, por esse motivo, é melhor quando são números pequenos, você entender o rolê e fazendo até mesmo nos dedos para você não errar. Então, ele vai pegar toda essa quantia aqui, certo? E vai dividir por 15 dias. Por isso que eu falei que eu não vou fazer a conta, porque esse 15 corta com 15 e a resposta vai dar 31, certo? Então, ele precisa guardar R$ 31 por dia nos últimos 15 dias do mês para que ele possa arrecadar o mesmo montante, tá? Agora, obviamente, se você fizesse essa conta aqui, 15 vezes 31, você pode fazer assim, ó. Eu faço assim, 15 vezes 30 mais 1. Eu transformo 31 em 30 mais 1. Porque aí eu faço 15 vezes 30, que dá 450, e 15 vezes 1, que dá 15, somando, dá 465. Então, o montante por mês é 465. Obviamente que se você dividir por 15, vai voltar a ser 31. Então, por isso que eu falei que você nem precisava fazer esse cálculo. Beleza? Outra coisa, você não precisa saber quanto que ele guardou, que ele gastou, né, do dia 1 ao dia 15, não. Não é isso que o exercício está te pedindo. Entendeu? Senão você lê o problema e fica perdendo tempo à toa. Questão 17. Uma empresa paga um salário bruto mensal de R$ 1.000 a um de seus funcionários. Além destes honorários, a empresa deve recolher um FGTS desse empregado. Sabendo que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, quer dizer, 8,33% de 1.000. Qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Na hora que eu estava lendo essa questão, eu pensei assim, com certeza o povo vai confundir, vai colocar a letra D. Ele não perguntou quanto que ele paga de salário mais FGTS, não. Ele perguntou a título de FGTS. Então, basta você calcular quanto que é 8,33% de 1.000. Se fosse 100 o número, 8,33% de 100 é 8,33. Como é 1.000, é só andar uma casa com a vírgula, né? Certo? Então, a vírgula anda aqui porque o 1.000 é 10 vezes maior. Então, fica 83,30 aqui. Uma questão muito simples de porcentagem que caiu nessa prova. Questão 18. Para os 6 primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de R$ 3.000 é expressa pela fórmula m de x é igual a menos 1/4, que multiplica x menos 4 ao quadrado, mais 7. Onde m de x indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Então, o x é a quantidade de meses. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Nesse caso, né, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? Então, vamos ver. Primeira coisa que eu vou calcular é o valor que esse cara retirou. Então, vou calcular quanto que é m de 6, porque falou que ele deixou 6 meses. Então, vou substituir x por 6 na fórmula. Vai ficar 1/4 negativo. Ó, 6 menos 4 aqui vai dar 2. Eu já vou fazer essa conta direto. Elevado ao quadrado mais 7. Aí, eu vou fazer, ó, 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Então, vai ficar menos 1/4, que multiplica esse 4, mais 7. Esse 4 dividido por 4 vai dar 1, que vezes menos 1 vai dar menos 1, mais 7. Então, esse cara lucrou aí R$ 6.000. Então, m de 6 é igual a 6. Ok? Vou reservar uma tigela. Agora, ele fala assim, quanto que ele perdeu, né? Se ele tivesse deixado para tirar no tempo, no valor que daria o máximo. Aí você reflete um pouquinho. Olha só, a palavra máximo, quando você tem uma função de segundo grau, principalmente onde o a é negativo, ela remete ao vértice da função, certo? Só fazendo uma pequena lembrança aqui para vocês, olha só, eu tenho uma função do segundo grau, quando o a dela é negativo, ou seja, menor que 0, a concavidade dela é para baixo. É o caso da nossa. Então, ela vai ter um ponto lá no alto que a gente chama de máximo. Esse ponto, ele é um ponto, então ele tem coordenadas x e y. O y do vértice vai trazer para a gente esse valor de lucro dele. E o x do vértice, no caso, seria a quantidade de meses, tá? Porque ele fala aqui, ele explicita que x é a quantidade de meses. Então, a resposta, que é o y, vai ser o valor, vai ser a grana que ele vai ter ali no máximo, né? Então, como que eu faço para calcular o y do vértice dessa função? Bem, primeiro eu vou expandir isso aqui, para eu ter essa função em termos de coeficientes a, b e c, na forma genérica da equação do segundo grau. Então, vai ficar assim, ó, esse 1/4, ele fica esperando. Tá? Aqui a gente tem que lembrar que é um produto notável, né? Ó, x ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, fica assim, ó, x ao quadrado é x ao quadrado, 2 que multiplica x é 2x vezes menos 4. Vai dar menos 8x, mais o quadrado do último, né, que vai dar 16. E aqui eu vou multiplicar, vou somar 7 no final. Agora, pensa o seguinte, esse 1/4, ele está multiplicando a galerinha dentro do parêntese. Você tem que fazer um chuveirinho, vulgo propriedade distributiva da multiplicação. Então, vai ficar assim, ó, menos 1/4 multiplica x, vai ficar menos x ao quadrado sobre 4. Porque 1 vezes x é x, né? O 1 é neutro aqui na multiplicação, você não precisa escrever ele. Menos com esse menos vira mais. 8 dividido por esse 4 vai dar 2. Então, aqui vai ficar 2x.
Lembra que o 4 ele é divisor, né? Então aqui, ó, menos com esse mais fica menos. 16 por 4 vai trazer para a gente 4, ok? Mais 7. Então, essa tropa aqui se resume a menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x. Eu posso fazer essa continha aqui, porque esses termos, eles são semelhantes, quer dizer, tem o mesmo grau, né? Não tem letra, é número, pode somar. Então, se eu devo 4 e pago 7, eu fico com 3 de positivo, né, de saldo. Então, ali eu só resumo isso aqui, ó, a 3, beleza? Agora sim, eu tenho os coeficientes A, B e C. Lembrando que o A é o carinha que acompanha o x ao quadrado, portanto, é menos 1/4. O B é o carinha que acompanha o x, portanto, é 2. E o C é 3. Então, agora eu calculo o y do vértice, certo? Eu trouxe aqui, caso vocês não estejam lembrando, a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, agora, deixa só eu dar uma limpada aqui. Eu vou calcular o y do vértice, né? Então, aqui, ó, só lembrando, delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu vou calcular esse delta separadinho aqui, b2 menos 4ac, certo? O b é 2, então fica 2 ao quadrado menos 4. O a é menos 1/4. E o c é 3, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai elevar primeiro 2 ao quadrado, que vai dar 4. Fazer o jogo de sinal, então aqui deu 4, esse 2 ao quadrado. Esse jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, mais com mais, continua dando mais. Então, vai ser mais. Eu posso simplificar esse 4 com esse 4, certo? E aí fica 1 vezes 3, que é 3. Então, somando aqui, a gente vai ter 7. Então, o y, o delta, né, na verdade, ele é 7. Agora, jogando na fórmula do y do vértice, o que a gente vai ter? Menos delta sobre 4a é igual. Esse menos é da fórmula. Então, fica menos 7, dividido por 4 vezes o A. O A é menos 1/4, lá da função genérica, né? Dessa parte aqui, ó, que eu já tinha simplificado, aqueles parênteses lá e tudo e tal. Então, pensa comigo assim, ó. Menos com esse menos vai dar mais, certo? Então, você corta isso aqui. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 7 dividido por 1 vai dar 7 mesmo. Então, o y do vértice, ele é 7. É o valor máximo. Então, vamos colocar assim, ó. M máximo que você pode ter é 7. Que é o y do vértice que a gente calculou, relembrando aí matéria lá de 7ª série, né, 8ª, sei lá. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? Ele perdeu, no caso, R$1.000, porque ele poderia ter lucrado 7, e ele lucrou no tempo que deu 6, né? No caso de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado, letra B, R$1.000, ok? Um pouco trabalhosa essa, né? 19. Um banco está planejando abrir uma nova agência em uma cidade do interior. O departamento de marketing estima que o número de clientes da agência, em função do número de meses decorridos desde a inauguração, será a seguinte função exponencial. Então, ele é 100 que multiplica 2 elevado a t. Quantos meses completos após a inauguração o número estimado de clientes dessa agência seja superior a 2.000? Né? Então, assim, eu até falo com os meus alunos, assim, gente, decora a potência de base 2. Na hora que eu vi essa questão, eu falei, gente do céu, é exatamente o que eu falo todo santo dia para os meus alunos. Então, olha só, se t for 1, aqui fica 2 elevado a 1, que é 2. Então, o número vai ser 2 vezes 100, porque a gente tem que fazer primeiro o exponencial e depois a multiplicação. Então, se t fosse igual a 1, eu teria 200 como resultado. Se t for igual a 2, ó, fica 2 ao quadrado, que é 4, vezes 100, 400. Ok? Se o t for 3, 2 elevado a 3, 8, vezes 100, 800. Se o t for 4, 2 elevado a 4 é 16. É só fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Vezes 100 vai dar 1.600. Certo? E se o t for igual a 5, 2 elevado a 5 é 32. Porque, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, vai ficar 32 vezes 100, que vai ser 3.200, ok? Então, 3.200 aqui é o único valor superior a 2.000, né? O primeiro valor superior a 2.000. Portanto, o tempo lá tem que ser, no mínimo, 5 para que isso aconteça. Mas essa questão aqui, só um parêntese, quando eu estava fazendo ela, eu lembrei disso, tipo, eu sabia a resposta só de olhar. Por causa de quê, né? Por causa de quê? Por causa do treino. Você treina tanto a certas coisas que você já sabe a resposta só de olhar, né? Então, assim, essa daqui eu só li ela e já marquei que era 5, de tanto que eu peço os meus alunos para decorarem isso. Vamos então agora para a questão 20, ela é uma questão de conjunto, né? Achei interessante essa questão. Ó, um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos. Para o exercício desse cargo, 3 habilidades foram especificadas: comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga:
15 apresentavam habilidade de comunicação, 18 habilidade de relacionamento, 25 conhecimento técnico, 6 apresentavam habilidade de relacionamento pessoal, de comunicação, 8 apresentavam habilidade de relacionamento e conhecimento técnico, 2 apresentavam todas as habilidades. Essa é a primeira informação que você tem que ler, tá? Que você usa no diagrama. E 8 não apresentavam nenhuma das habilidades. Com base nessas informações, qual é o número total de candidatos que apresentavam apenas uma das habilidades apontadas? Então, essa questão, gente, ela é aquela de diagrama de bolinha, né? Diagrama de Venn. O que você vai fazer? Você monta a estrutura do seu diagrama, certo? Assim, ó, o conjunto universo é 50 pessoas, porque foram 50 currículos mandados. A gente tem 3 conjuntos, o da comunicação, o do relacionamento interpessoal, que eu chamei de RI, e o conhecimento técnico, que eu chamei de CT. Aí, aqui está a questão. Eles te dão as coisas fora da ordem. Sempre a gente pega a informação da interseção primeiro, que quer dizer quem tem as 3 habilidades ao mesmo tempo, que a gente começa preenchendo do centro para as beiradas, né? Então, aqui ele fala, 2 candidatos apresentam todas as habilidades. Então, eu vou colocar esse 2 aqui fora. E ele fala também que 8 não apresenta nenhuma. Então, eu vou pôr esse 8 aqui do lado de fora, porque ele não apresenta nenhuma das 3 habilidades, ok? Agora, a gente vai preencher a parte do diagrama que representa 2 conjuntos ao mesmo tempo, que é essa parte aqui, ó, certo? Essas que eu estou riscando agora. Então, aqui, ó, por exemplo, ele fala, 8 apresentam habilidade de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. Então, nessa parte aqui, observa, essa parte que eu estou pintando de preto, ela pertence tanto à bolinha roxa do conhecimento técnico, quanto a do RI, relacionamento interpessoal. Então, aqui eu tenho que pôr 8 pessoas. Só que eu já pus 2 aqui, porque essas 2 apresentam todos os conhecimentos, né? Então, aqui eu tenho que pôr 6, que é a diferença de 8 menos 2. Eu vou preenchendo assim, fazendo subtrações, tá? Aí aqui, ó, ele fala, deixa eu ver o que mais. 6 apresentam habilidade de relacionamento interpessoal e comunicação. Então, aqui, ó, relacionamento interpessoal e comunicação é essa parte aqui da bolinha, ó, certo? Porque pertence tanto à vermelha quanto à bolinha verde. Ele falou que são 6 pessoas. Se eu já pus 2 aqui, para cá, faltam 4. Como aqui a bolinha verde já tem tudo dela, só falta isso aqui, eu posso preencher essa informação. Ele falou que relacionamento interpessoal foram 18 pessoas. Então, eu penso, eu já pus 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Para 18, falta 6. É sempre assim. Eu vou contando quanto que falta para encaixar nas minhas bolinhas. Agora, nós temos um problema aqui. Qual que é o problema? Ele não deu a interseção dessas 2 partes, que seria comunicação e conhecimento técnico. Então, eu vou ter que chamar esse pessoal aqui de X, porque eu não sei quanto que é, entendido? E aí eu vou pensar o seguinte, ó, ele falou, 15 apresentavam habilidade de comunicação. Pensa comigo, se eu já pus 4 aqui, 6, para 15, faltaria 9, só que tem um X. Então, seria 15 menos 4, menos 2, menos o x, que eu não sei o valor, para eu saber essa parte aqui do diagrama, entendeu? Então, aqui, ó, 15 menos 4 vai dar 11, menos 2, 9, que eu falei, menos x. Então, aqui tem que ficar 9 menos x, ok? Por último, a comunicação, conhecimento técnico, né, esse CT aqui, ó, 25 pessoas falaram. Então, se eu já pus x aqui, 2 e 6, então eu coloquei, ó, 6 com 2, 8, mais x, né? Então, eu teria que fazer 25 menos 8 menos x. Entendido? Ó, 25 menos 8, que é a soma desses 2 valores aqui, menos x. 25 menos 8 é 17. Então, fica 17 menos x. Agora, como que eu acho esse valor de x, caro amigos da Rede Globo? Eu somo tudo e falo que foram 50 currículos enviados. Então, aí, a gente vai ter, sim, o valor de x, ok? Então, é o seguinte, eu, quando vou fazer essas contas, eu sempre vou somando os números que fecham em conta redonda, né? Não sei se vocês fazem isso, mas eu sempre faço assim. Então, aqui, ó, aqui deu 10. Certo? Esse 17 aqui, daqui a pouco a gente soma o x. Vamos somar só os números primeiro, tá? Esse 17 com esse 8 do lado de fora, tem que somar a galera de fora, tá? Porque no total é 50. Esse 17 com esse 8 dá 25, que com aqueles 10 deu 35, certo? Aí 35 mais 9 vai dar 44 aqui, ó. 44 mais 2 vai dar 46, com esse 6 aqui vai dar 52, ok? Então, vai ficar assim, ó, 52, somei só os números. Agora, a gente vai somar os x's. Esse x negativo, somado com esse x aqui positivo, vai cortar. E ainda vai sobrar um menos x aqui. Então, 52 menos x é igual a 50, que é a galerinha toda. Então, somei todas as letras, todos os números, só cortei aqui porque um é positivo, um é negativo e eles se anulam, e deu que 52 menos x tem que ser a galerinha toda de 50 currículos.
Agora fica fácil de achar o valor de x, né? X tem que ser igual a 2, porque tem que ser 52 menos 2 para dar 50. Então, você passa esse x para cá somando, e esse 50 para cá subtraindo. Fica 52 menos 50, 2. Ou seja, a interseção aqui, que era o xzinho que a gente precisava para resolver parte dos nossos problemas, ela é 2. Então, eu volto aqui, apago e coloco 2. Agora, eu penso assim, essa parte aqui é 9 menos o x, ou seja, 9 menos 2, que vai dar 7. Então, eu apago e coloco, certo? Por último, 17 menos 2 aqui vai dar 15. Então, eu já preenchi totalmente o meu diagrama. Agora, eu volto lá para ver o que ele quer, de fato, né? Ele pergunta assim para a gente, com base nas informações, qual o número total de candidatos que apresentam apenas uma das habilidades. Quem apresenta apenas uma das habilidades é a galera que faz parte dessa parte aqui dos 3 diagramas. Por quê? Elas estão contidas apenas em uma das bolinhas e não nas interseções. Então, eu vou somar 15 mais 6, 21, mais 7, 28, que é a resposta correta aqui da letra B. Ok? Então, aí uma questão relativamente cara do Enem, cara de colégio técnico, mais, para te dizer a verdade. Essa questão aqui, Cefete, na veia. Vamos agora, então, para a questão 26. Ao verificar o saldo devido ao seu financiamento de 8 mil, um cliente percebeu que, após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando o seu gerente, ele soube que nesse financiamento, né, foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Então, a gente teria, né, que ter pensado o que é o sistema Price. Ó. No financiamento Price, o cálculo dos juros é feito sobre o valor total financiado. Ou seja, se a gente fizer essa conta aqui, ó, 1.726, que é o total da prestação, menos 1.518,93, que é o total do financiamento, que foi tipo assim o que amortizou, né? Essa diferença aqui, ela vai trazer pra gente o que foi pago de juros, ok? Se você fizer essa continha aí, ó, você vai ver que vai dar 208. Então, você pagou 208 de juros. Então, você vai calcular essa taxa sobre o valor total do financiamento, que foi 8%. Então, você vai fazer 208 dividido por, 8 mil, né? E vai ver quanto que isso dá em termos percentuais, tá? Uma forma de você fazer isso aqui mais simples é tipo assim, você vai transformar esse denominador em 100, porque aí ele vai virar uma porcentagem, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu teria que dividir em cima e embaixo por 8, porque aí, dividindo por 8, viraria 1.000, né? Então, olha só, R$ 208 dividido por 8. Você vai pensar o seguinte, se fosse 200 por 8, ia dar 25, certo? Mas esse 8 dividido por 8 vai dar 26, né? Então, aqui daria 26 sobre 1.000. Eu estou dividindo em cima e embaixo por 8, tá? E aí eu ando uma casa com a vírgula, por quê? Aqui não é 1.000? Se eu ando uma casa com a vírgula, fica 100, em cima também. Ou seja, vai virar a fração 2,6 dividido por 100, que é a mesma coisa de 2,6%, ok? Então, essa daí era basicamente isso. Obviamente, tá, se você fizesse a conta 208 dividido por 8.000, ia dar esse valor. Você ia multiplicar por 100 para achar ele em termos percentuais, que é 2,6% também, né? Mas na hora da prova, como você não tem calculadora, fica mais prático você ter algumas artimanhas de cálculo. Outra coisa, essa questão quando eu estava fazendo, eu até fiquei um pouco na dúvida, mas eu vi que as outras alternativas, elas não davam por nenhum cálculo, né? Porque eu pensei assim, ó, eu vou pegar essa diferença que é 208 e vou dividir por esse valor. Certo? Só que se você dividir por esse valor aqui, 208 dividido por 1.726,93 e multiplicar por 100 para achar em porcentagem, dá 12% e nem tem alternativa. Então, é isso. Você teria que ter calculado esse valor, que é o juros de 208, dividido por 8.000, né? Visto quanto que é 208 num percentual aí com um total de 8.000, que você acharia essa resposta. Questão 27. No boleto bancário de sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação em atraso, tendo que desembolsar 233,20 em vez dos 220, que era o valor normal, né? Então, por quantos dias ela atrasou? Então, essa daqui também é uma questão relativamente simples. Você ia fazer 233 menos 220, para ver quanto que essa pessoa pagou a mais, né? Que foram R$ 13,20. Aí você ia calcular quanto que é 1,2% desse valor, certo? Então, você ia fazer o seguinte, eu faço assim, ó, eu pego esse número, multiplico ele por 1,2 e divido por 100,
tá? Porque aí fica mais fácil, mas você poderia fazer também sob forma de regra de 3, falando 220, aqui, ó, o valor total é 100%. Quanto que é 1,2%? Fazer uma regra de 3 que você acharia o mesmo resultado, tá bom? Mas aí eu faço dessa maneira aqui, por quê, né? Esse 100 vai fazer eu andar 2 casas com a vírgula no número de cima. Então, se a vírgula dele estava aqui, ela vem para cá. Então, eu já cancelei esse 100. Então, basicamente, é multiplicar 2,2 vezes 1,2, né? Então, você vai fazer essa conta no cantinho e você vai ver que dá 2,64. Então, olhando pelas alternativas aqui, se você pagou só 13 de juros e cada dia é 2,64, só pode ser 5, né? Beleza? Porque 10 daria R$ 26, né? E 13 é metade. Então, esse tipo de conta você nem precisa fazer, porque o distanciamento das respostas é muito grande, né? Mas aqui, se você quisesse tirar a prova, você multiplicaria por 5 aqui, ó, que é o valor que você acha melhor, né? Dentre as alternativas, e você acharia os 13,20, olha. 5 vezes 4, 20 vai 2, aqui dá 30 com esse 2, 32 vai 3, aqui deu 10 mais 3, 13, tá? Então, aqui você só confirma, você tira a prova sem precisar fazer a conta. Porque, obviamente, se você for dividir 13,20 por 2,64, vai dar mais trabalho do que você tentar, né, multiplicar por 5 e ver que é a resposta, tá bom? Então, ó, 13,20 dividido por 2,64 vai dar 5. Só que essa conta, fazer ela sem calculadora, não é prático. Então, é melhor você fazer 2,64 vezes 5 e ver que aquela, sim, é a resposta, porque você já vai com uma certa tendência ao resultado. Beleza? Então, tranquila também essa, né? Questão número 28. Um cliente deseja fazer uma aplicação em uma instituição financeira que paga uma taxa de juros composta de 10% ao ano por um período de 3 anos, já que, ao final da aplicação, ele deseja, né, planeja comprar uma TV no valor de R$ 3.500 à vista. Qual o valor aproximado a ser investido para este objetivo ser alcançado? Bem, essa questão convém você fazer ela usando uma fórmula, né, onde o montante, que é o valor final, esses 3.500 seria o montante, ele vai ser igual ao capital inicial, que seria uma das alternativas, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, aqui você ia colocar 3.500 no valor do montante, certo? É igual a capital inicial. 1 mais a taxa, essa taxa aqui é em termos percentuais, não é isso? Então, ó, como ela é um aumento de 10% ao ano, esse 10% ficaria assim, ó. 1 mais a taxa, 10% é 10 sobre 100. Quando você divide 10 sobre 100, isso dá 0,1. Certo? Você anda 2 casas com a vírgula aqui em cima, ó. A vírgula está aqui, 1, 2, ela passa para cá, fica 0,10 ou 0,1, que é a mesma coisa. Então, isso aqui fica 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, quando você aumenta uma coisa em 10%, você multiplica por 1,1, né? Então, aqui, para quem já trabalha com porcentagem, esse é um método que a gente está bastante habituado em ver. E esse tempo é 3 anos. Então, qual que é a questão dessa questão aqui, né? É que você ia ter que fazer essa conta aqui, ó, elevar 1,1 à terceira potência, certo? Porque você vai passar essa resposta aqui para cá no denominador, para você poder achar o capital inicial, né? Então, você faria 1,1 vezes 1,1. A gente sabe que o quadrado de 11 é 121. Então, 1,1 vezes 1,1 é 1,21. E aí, você multiplica por 1,1 de novo. Você tem que multiplicar 3 vezes, né? E fazer essa conta no cantinho. Quando você faz essa conta, 1,21 tem 2 casas com a vírgula e aqui tem uma. No total dá 3 casas com a vírgula. Você multiplicou normal, né? E aí você anda aqui atrás, ó, 3 casas com a vírgula. Fica 1,33,1. Então você ia ter que pegar esse valor aqui, ó, né? Ficaria assim, 3.500 é igual a C, que multiplica 1,33,1. E pegar esse 1,33,1 e dividir do outro lado. Então, ficaria 3.500 dividido por 1,331. Você teria que fazer essa conta, tá? Infelizmente, não tem muito que se possa fazer, não. Eu até fiz por um meio maracutaia lá, mas, enfim, tá? Eu te aconselho a fazer essa conta aí do jeito que você aprendeu na escola, que é como? Você monta aqui 3.500, vai dividir por 1,331, né? Ah, tá. Vou falar com vocês o que eu fiz, tá? Depende um pouco aí da sua habilidade para você pensar nas coisas na hora. Mas eu pensei assim, ó, esse número, 1,33, eu poderia aproximar ele de 1,3333 como se fosse uma dízima periódica. E isso aqui eu sei que é a fração 4/3. Por que eu sei que é a fração 4/3? Porque essa parte 33333, ela é o número 1/3. E essa parte inteira aqui é 1, né? Então, ficaria 1 mais 1/3. Eu transformei em fração. Aí eu multiplicaria cruzado, ó, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 3 dividido por 1 vezes 3 aqui ficaria 3. Então, é aproximadamente 4/3. Ó, se eu fizer na calculadora 4 dividido por 3, dá 1,333. Então, ao invés
de dividir por um número ridículo, porque esse número aqui é ridículo, eu fui lá e falei assim, eu não sou obrigada a nada, eu vou dividir por 4/3. Entendido? Aí, eu fui e fiz o seguinte, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Eu faço 3.500, o inverso da segunda, né, propriedade de divisão de fração, 3 vai para cima, 4 vai para baixo. Aí eu faço assim, 3.500 eu divido por 4. Então, pensa o seguinte, 3.500 para 2 pessoas dá 1.750, né? 1.750? Peraí, tô até já ficando bugada já. 3.500 dividido por 2. 1.750. Aí eu divido por 2 de novo, porque aí eu tô dividindo por 4, que dá 875, né? Então eu fiz essa conta. Eu dividi aqui, dá 875, e aí eu multipliquei por 3. Ó, 15 vai 1, 21, 22 vai 2, 24, 26. 1.625. E aí, obviamente, aqui ó, a resposta teria que ser um pouquinho maior. Por quê? O número 4/3, ele é 13333. E lembra que aqui era 1331. Então, esse número aqui ele é menor, portanto, a resposta vai dar um pouco maior, né? Só um pouquinho maior. Portanto, aqui resposta da letra B de bola. Agora, se você não soubesse ou não quisesse fazer essa treta aí pequena, você ia ter que pegar o número 3.500 e dividir por 1.331. Ia ter que fazer essa divisão, que é uma divisão absurdamente chata, porque esse número tem 4 algarismos. Nossa, dá um trabalho, Deus que me perdoe. E aí você acha o resultado exato da letra B, beleza? Mas, obviamente, você não precisa ser honesto em provas de múltipla escolha, como eu sempre digo aqui. Então, eu sempre faço treta, porque eu odeio fazer conta com números de vários dígitos. Por isso que eu transformo esses números em frações e vida que segue. Questão 29. Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de R$120 mil pelo sistema SAC, a uma taxa de juros de 10% ao mês, para ser pago em 4 prestações mensais ao final de cada mês, sendo a primeira prestação no valor de R$42 mil. A tabela abaixo poderá ser usada para seus cálculos. Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação, respectivamente, ao final do 3º mês? Olha só, eu confesso para vocês que eu não lembrava direitinho como é que calculava pelo sistema SAC, né? Mas eu pensei o seguinte, olha só, ele falou que o cara pegou 120 e paga 10% de juros, né? Aí eu fui e olhei para esse número, ó, 42 mil. Eu pensei, 42 mil é 30 mil mais 12 mil, quer dizer, 30 mil seria esse 120 dividido por 4. Então, se o banco não cobrasse juros, você deveria pagar 4 de 30. Só que esses 12 mil excedente, ele é os juros. Então, eu fui e pensei, 12 mil aqui é 10% de 120, né? Eu vou pôr só 12 e escrever mil, para não escrever os zeros. Então, pensei assim, tá, ele está pegando 10% do saldo aqui inicial, digamos assim, né? E esses 30 é o que amortiza. Quer dizer, o valor da amortização é o valor que seria a prestação se não tivesse juros, certo? O saldo final, a gente sabe que a gente pega o que você deve e tira o que amortizou. Amortizou é o que descontou de fato, porque 12 mil você deu para o banco, né? Para eles, enfim, não fazer nada na vida. Então, você deu 12 mil para o banco e o banco só bateu 30, porque você pagou 42. Então, aqui, ó, 90 mil de saldo final. Aí, esse saldo final, ele começa aqui no inicial da segunda parcela. Então, você vai pagar 10% de juros, vai dar 9 mil. Certo? A sua amortização ela é fixa nesse sistema. Então, a sua prestação, 9 mil mais 30 mil, vai dar 39 mil. Ok? E aí, você só abate 9 mil, porque você... desculpa, 30 mil. Certo? Porque você só abate o que amortizou. Então, aqui você tem um saldo de 60, né? 90 menos 30, 60. Então, você começa aqui na terceira prestação devendo 60. De juros, você vai pagar 6 mil, que é 10% de 60. E você vai amortizar 30 mil, porque a amortização é fixa no sistema SAC. Somando, vai dar uma prestação de 36 mil. Aqui no saldo final, é 60 menos os 30 que amortizou. Lembrando, tudo isso aqui que você está dando, gente, é literalmente você está doando ao banco. É juros, né? Juros é perda de dinheiro. Então, ele só amortiza 30 mil. Então, aqui você fica com 30 mil. Aí, você deve, no começo aqui, 30 mil, paga 3 mil de juros, com amortização de 30 mil. Então, você tem que pagar uma prestação aqui de 33 mil para o seu saldo ficar zero, porque 30 menos 30 aqui para dar zero. Então, no final da terceira prestação, você vai pagar 6 mil, certo? De juros e 36 mil de prestação. Então, vai ser a letra E, né? Ó, 6 mil de juros e 36 mil de prestação. Uma outra coisa que eu fiz também, eu estava sempre somando aqui, ó,
os juros com a prestação vai dar sempre esse valor de 42, né? Então, foi uma das maneiras que eu encontrei para, no meio da prova, eu lembrar como é que preencher essa tabela. Porque, de cabeça, eu juro para você, eu não lembrava, né? E aí, eu fui fazendo e tal, aí eu falei, ah, tá, entendi. E aí, eu consegui fechar ela com esse raciocínio que eu tive, que eu falei para vocês agora. Um banco fez um empréstimo de R$10.000 a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R$100 a título de juros. Qual foi a taxa de juros cobrada pelo banco? Se o cara pagou R$100 de juros num total que era R$10.000, era só você fazer essa conta, 100 dividido por 10.000, ok? Então, ficaria assim, ó, dá para cortar 2 zeros em cima, com 2 zeros embaixo. Isso aqui significa 1 sobre 100, que é a mesma coisa de 1% ao mês. Mas observa, não tem essa alternativa, porque tem 1% ao ano, e aqui ele pediu ao mês, então você não pode confundir as bolas, né? Então aqui não pode ser essa, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse 1% é 1 dividido por 100, como tá aqui, ó. Você vai simplesmente andar 2 casas com a vírgula, porque dividir por 100 é andar 2 casas com a vírgula. Só que uma vez que você dividiu, você não pode mais colocar o símbolo de porcentagem, entendeu? Então você escreve 1, andando 2 casas com a vírgula por causa desses 2 zeros, a vírgula tá aqui, ó. 1, uma, né? 2. Então, você coloca uma para segurar, fica 0,01. Então, aqui, ó, é a letra B, 0,01. Obviamente que se você tiver uma calculadora e fizer 100 dividido por 10.000, ó, já vai sair o resultado direto, 0,01. Ok? Então, essa daí também achei ela bastante tranquila, mas eu percebi, o povo foi maquiavélico em colocar essa aqui, capaz do pessoal ter caído, né? Nisso aqui, ou então nessa, ó, confundir 0,01 com 0,1, né? Esse 0,1, ó, essa alternativa aqui corresponde a 10%, tá? Porque se eu pegar 10 e dividir por 100, olha, 10 dividir por 100. Eu corto um aqui com aqui, fica 1 dividido por 10. E aí eu ando uma casa com a vírgula. Então, a vírgula tá aqui, andando uma, ó, ela vem pra cá. Então, fica 0,1. Tá? Então, essa daqui eu também percebi o que eles queriam com ela, né? Eu pensei assim, olha só pra você ver que povo sacana, né? Eles escreveram a forma decimal do número e não percentual, né? Então, letra B aí pra gente essa questão. Além dessas questões que eram literalmente de matemática, né, ou matemática simples ou matemática financeira, teve uma questão, tiveram mais 3 questões de matemática na prova. Uma delas foi na parte de conhecimento de informática, que era essa número 48 aqui, ó. É uma questão de estatística, na verdade, né? Designado para relatar a quantidade das atividades envolvidas por um determinado banco, um funcionário recebeu a seguinte tabela, com a quantidade de notas relativas à avaliação de correntista sobre o atendimento no caixa, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota. Qual é a moda das notas dessa avaliação? Você tem simplesmente que lembrar que moda é o dado que mais repete. Então, o dado que mais repete aqui é esse aqui, que foram 15.000 pessoas dando nota 4. Então, 4 é a moda. Pura e simplesmente isso. Era uma questão, literalmente, se você sabia, você acertava. Pronto. Além dessa questão, na parte de vendas e negociação, a gente teve uma outra questão aqui que envolve matemática, que era simplesmente para calcular uma porcentagem, ó, 65. A ampliação das fronteiras do marketing digital fez com que os canais remotos de venda passassem a ter importância muito grande nos negócios. Como forma de monitorar os resultados das atividades de marketing desenvolvidas no site oficial de uma empresa, o gerente constatou que, ao longo de uma semana, 420 compras, né, foram iniciadas no site, mas apenas 357 foram finalizadas e geraram receitas para a empresa. Nesse caso, a taxa de abandono foi, né? O que você teria que fazer nessa questão? Você faria essa subtração, ó, 420 menos 357, para ver quantas pessoas abandonaram. Então, foram 63 num total de 420 compras. Então, é 63 sobre 420, certo? Literalmente, ou então você pode fazer uma regra de 3, sempre, né? Você pode fazer regras de 3, mas eu sou um pouco contra a regra de 3, eu acho que você perde muito tempo. Você falaria que 420 é 100% e 63 é x, mas eu já monto assim direto, porque eu faço por simplificação. Eu vou simplificar em cima e embaixo por 21, tá? 63 por 21 é 3, 42 por 21 é 2, aí ficaria 20, né? E aí aqui, ó, eu multiplico em cima e embaixo por 5. Por que por 5? Porque multiplicando por 5, o denominador vira 100. Ok? Então, 20 vezes 5, 100, e 3 vezes 5, 15, portanto, 15%, letra A. Aí, obviamente, tá? Se você fizer a conta, é porque eu sempre falo, nós não temos calculadora, então a gente tem que fazer pelo jeito mais simples, né? 63 dividido por 420 vai dar 0,15, que é 15%. Ou então, fazendo por regra de 3, ó, 420 é 100%, 63 é x, aí você ia multiplicar 420 vezes x, é igual a 63 vezes 100. 63 vezes 100.
Aqui você pode cortar um zero de um lado com um zero do outro para 642 dividindo. Então, vai ficar 630 dividido por 42. Do mesmo jeito, você ia ter que fazer essa conta. 630 dividido por 42, que vai dar 15, e no caso é 15%. Né? Então, N formas aí de você chegar no mesmo resultado. Eu sempre faço assim, porque eu consigo economizar bastante tempo e partir para outras questões que eu vou ter que ler, interpretar e pensar mais, que são questões que eu julgo que são mais difíceis, né? Por último, aqui a gente tem na mesma parte, né, de vendas e negociações, a questão 69. Ó, a gestão da experiência do cliente é fundamental para reter os clientes numa empresa. Depois de mapear a jornada do cliente e fazer adequações nos canais relacionados remotos e presenciais, o gerente de uma agência bancária decidiu medir o impacto dessas ações na taxa de rotatividade de clientes, esse churn rate, sei lá, não sei, enfim, ao longo de um trimestre. Em janeiro, sua agência contava com 460 clientes, mas 23 encerraram sua conta no final do mês, né, terceiro mês. Dessa forma, a taxa de rotatividade dessa agência foi... É só você pensar, 23 é quantos por cento de 460? 46 é 10%, 23 é metade, então é 5%, letra C, né? Ou então você faz por regra de 3. Você faz o seguinte, 460 é 100%, né, e 23 é x, você multiplica cruzado, fica 460x, é igual a 23, vezes 100, é só colocar os dois zeros do 100, corta um zero de cá com um zero de cá, e passa esse 46 dividindo o 230, quando você dividir, obviamente, vai dar 5 também, né? Então, aí, duas formas de fazer, certo? Eu sempre prefiro fazer dessa forma, menos regra de 3 e mais pensamento, quanto que é 10% do valor, e aí eu vou calculando as outras porcentagens a partir da porcentagem de 10%.